Se você acha que conhecimento é a solução para todos os problemas, nesse vídeo eu vou te contar porque eu tenho mudado de falar sobre autoconhecimento para autocuidado e como pensar em autocuidado pode ajudar você a ser uma pessoa melhor. Todo mundo sempre fala dessa busca do autoconhecimento. Antigamente, os livros sobre esse assunto ficavam na seção de autoajuda. Hoje, parece que essa nomenclatura caiu em desuso e aí substituiu por autoconhecimento, como se conhecer o problema seria imediatamente a forma de solucionar ele. Porém, se eu te contar que, na verdade, no fundo, a gente não necessariamente quer saber sobre o nosso problema. Mesmo porque, se ele está alojado no nosso inconsciente, por algum motivo ele foi para lá. No fundo e inconscientemente, a gente não quer saber sobre quais são os nossos problemas. E conhecer sobre o problema não necessariamente soluciona ele. Ele, no máximo, sacia a curiosidade de uma forma de racionalização para a compreensão lógica daquele problema. Mas ele não necessariamente resolve. Eu percebo na clínica que, muitas vezes, as pessoas conseguem racionalizar e descrever tintim por tintim toda a origem do problema dela. Então ela sabe quais são as enfermidades e o que ela passa. Então, conhecer mais sobre isso seria a investigação do inconsciente, do porquê que ela age dessa forma. E, de novo, se está alojada no inconsciente, alguma razão fez com que fosse para lá. E, no fundo, ela não necessariamente quer saber o porquê disso. O autoconhecimento pode ser, sim, solução em alguns casos, mas não em todos. Ele é muito útil para a delimitação, sim, de um problema. Quando você conhece um problema, você tem a capacidade de transformar ele em palavras e talvez delimitar para que ele não seja maior do que ele é. Quando ele fica muito no imaginário, a gente tende a piorar muito a situação. O monstro sem nome, normalmente, é muito mais assustador. Então uma preocupação e uma ansiedade que não se explica, ela tende a ser muito mais dolorosa do que uma que a gente sabe a origem. Porque no primeiro caso, ela tende a estar atrelada ao imaginário. E nossa imaginação é muito fértil para pensar em problema. Mas quando a gente dá um nome para ele, a gente pode delimitar essa origem da ansiedade e pensar que aquele perigo não necessariamente vai nos matar. Então a gente coloca ele numa caixinha e numa determinação. Quando ele passa a ser nomeado e ter uma certa delimitação, a gente tem maior noção dos perigos que ele pode trazer. Então o autoconhecimento tem esse benefício, mas ele não resolve todos os problemas. Por isso que eu tendo a substituir o autoconhecimento pelo autocuidado. O autoconhecimento é algo que se busca quando se cuida. Então, o cuidado sobre si é muito mais amplo do que o autoconhecimento. Quando você se cuida, você busca entender sobre si. Normalmente as pessoas estão em uma das duas linhas, ou na linha do cuidado ou na linha do desleixo. Sim, pode haver áreas da vida da pessoa em que ela cuide mais e outras áreas que ela descuide mais. Mas quando a gente fala de autocuidado e a pessoa não está alinhada com cuidado sobre si, ela descamba para uma linha do desleixo e ela passa a não se cuidar em diferentes esferas. Passa a não se preocupar com a alimentação, não faz atividade física, relaxa nos estudos, relaxa nos relacionamentos. Então quando a pessoa pensa em cuidar de si, não necessariamente ela precisa se compreender. Normalmente isso acaba acontecendo. Então é algo que ocorre depois com a vontade de se cuidar. Logo, conhecer sobre si é um dos aspectos que está envolvido no autocuidado. Quando a pessoa está envolvida na linha do cuidado, ela passa a se preocupar melhor com a própria alimentação, ela passa a se cuidar melhor em diferentes formas. E esse cuidado tem a ver com respeito sobre si, a autovalorização. Porque uma coisa é muito importante, só consegue cuidar do outro quem sabe cuidar de si. Então não tem aquela história de eu coloco meus filhos, eu coloco minha família, eu coloco meu marido em primeiro lugar, eu coloco minha esposa em primeiro lugar. Amor de verdade é aquele que não destrói nem o amante, nem o amado. Então você pode até amar muito aquela pessoa. Porém, se você não cuidar de si, você vai ter um aspecto limitado do seu cuidado, porque uma hora você vai se esgotar. E eu repito, só sabe cuidar do outro quem cuida de si. Dessa forma, se preocupar consigo mesmo é o primeiro passo para poder resolver os problemas. E passa a ser importante também para a pessoa procurar um significado na vida, para poder sentir que a vida vale a pena. E nisso, ela vai conseguir passar para as outras pessoas que a vida das outras pessoas também vale a pena. Respeitando a si, consegue também valorizar e respeitar o outro, sem se destruir e sem destruir o outro, sem projetar suas necessidades no outro. E esse cuidado tem a ver com respeito, sobre se valorizar. É encontrar coisas e situações em que haja significado, em que a pessoa possa ser feliz e encontre sentido para si nas coisas que esteja fazendo. Isso é se valorizar. Ao se colocar em primeiro lugar, você passa a se valorizar e a valorizar também o mundo que se vive. E você pode, a partir daí, cuidar dos outros.
E eu te pergunto, como você tem se cuidado? O que você tem feito para se cuidar? Você está numa linha mais do desleixo ou você está numa linha mais do autocuidado? E se você achou esse vídeo útil ou legal, compartilhe nos seus grupos. Diga aqui embaixo o que você achou. Eu vou ficar feliz em ouvir suas palavras. E para mais conteúdos sobre ética, educação e reflexões sobre a vida e como ser feliz, se inscreve no canal e acompanhe os próximos vídeos. E se você gostou desse vídeo, tenho certeza que você vai gostar desse próximo.